Aliás, o corpo todo junto também funciona melhor, né? E a gente vai falar de uma glândula pequena, em formato de borboleta, que fica localizada no pescoço. E tem uma importância gigantesca. Ela atua na produção de hormônios que são responsáveis pela regulação dos sistemas do organismo. No entanto, podem surgir problemas na tireoide e as consequências podem nos afetar dos pés à cabeça. Olha o VT que a produção preparou. A tireoide é uma glândula que regula a função de órgãos importantes como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Ela produz os hormônios conhecidos como T3 e T4 e, com isso, garante o equilíbrio do organismo. Quando a tireoide não funciona corretamente, pode liberar hormônios em quantidade insuficiente ou em excesso. Esses problemas podem ocorrer em qualquer etapa da vida e é importante procurar um especialista para fazer o diagnóstico. Muito bom. E são vários os sintomas, depois a gente vai aprender, porque eu quero despertar em você a possibilidade de um problema na tireoide. Porque tem muita gente aí que nem imagina e está sofrendo. E a solução é tão mais simples do que você possa imaginar, minha amiga. Para a gente saber mais sobre esse assunto, eu recebo hoje o endocrinologista nutrólogo, Dr. Daniel Bratan. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer recebê-lo. Vamos lá, conversar sobre tireoide. Sabe que esse é o meu assunto preferido, né? Sério? Porque eu tenho hipotireoidismo, então pra mim, eu sou curiosa, eu acabei buscando muita informação sobre esse assunto e fico muito feliz da gente poder falar para as pessoas em casa. A tireoide é uma glândula, uma das mais importantes do nosso organismo, né? Ela é responsável por diversas funções. Como o vídeo falou, ela atua sobre o coração, sobre a resposta muscular, sobre os rins, sobre o sistema digestivo. Então, ou seja, uma desordem nessa glândula não vai alterar um órgão só, vai alterar diversos órgãos, diversos sistemas no organismo e vai trazer uma repercussão e um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas. É o que eu diga. E olha, eu vou te falar. Eu disse na abertura que às vezes você está sofrendo e nem imagina que você tem um problema na tireoide, está sofrendo em vão, porque a solução tantas vezes é tão simples, né? Mas eu me lembro que quando eu descobri que eu tinha hipotireoidismo, o que eu sentia, que talvez você se identifique, uma tristeza do nada, vontade de chorar. Um sono, gente, sabe quem é grávida, quem já ficou grávida, quem já teve filho, lembra, sono de grávida, daquele que assim, você não consegue ficar acordada num determinado horário. Eu me lembro que eu tinha que ir em casa dormir 15 minutos para voltar a trabalhar. Exatamente. Parecia que tinha um chumbo amarrado em cada perna minha. E eu engordei, de repente, sem motivo algum. Aí fui fazer todos os exames, primeiro eu achei que estava com depressão, mas depressão por quê, né? Aí fiz todos os exames e descobri que era hipotireoidismo. Esses são sintomas clássicos, doutor? Esses são sintomas. Tem outros sintomas, né? Como você mesmo falou, a depressão é um, constipação é outro, sonolência, ganho de peso. Ou seja, a pessoa passa a ter uma diminuição da taxa metabólica dela por conta da diminuição da produção do hormônio da tireoide. E mais que isso, o que você falou é muito importante, Cláudia. As pessoas, o diagnóstico de hipotireoidismo, de hipertireoidismo, ele é muito pouco diagnosticado hoje, né? Ou seja, tem um sério problema. As pessoas procuram, os médicos procuram outras causas, né, outras doenças, ao invés de procurar a tireoide. Então, por exemplo, o paciente que fala que está cansado, com vontade de chorar, está sem ânimo, muitas vezes associa um quadro depressivo, e quando, na verdade, o que ele tem é uma repercussão na tireoide dele. Então, ou seja, é pouco diagnosticado ainda de primeira, assim. O que já vale esse alerta, porque às vezes, se você está achando que você está com uma depressão e está até tratando com um psiquiatra, mas ele não pediu os exames hormonais, você fala para ele, doutor, queria fazer os exames hormonais. Sugere. É importante, porque às vezes é isso. Aí não adianta nada tomar medicação, fazer psicoterapia, se o problema é na tireoide. É só dar aquela regularizada. Ajuste, e o ajuste é simples, né, doutor? É simples. Hoje em dia, o paciente que tem hipotireoidismo, que é a deficiência da produção do hormônio, ele pode usar um hormônio sintético, que é a levotiroxina, que vai fazer com que complemente a produção do hormônio da tireoide dele. Mas também hoje, Cláudio, tem outros tratamentos quando o paciente ele tem um hipotireoidismo subclínico, ou seja, quando a gente percebe que a tireoide dele está caminhando para o hipotireoidismo, existem algumas coisas que a gente pode fazer que retarda, né, esse diagnóstico. Então, ou seja, a suplementação de algumas vitaminas essenciais para a tireoide vão fazer com que muitas vezes esse diagnóstico, né, ele seja atrasado, ou muitas vezes a gente consegue reverter.
O paciente ele vem caminhando num hipotireoidismo subclínico, a gente avalia os exames, fala, olha, sua tireoide já não está trabalhando como deveria, né? Então, antes que você vire um paciente com hipotireoidismo diagnosticado, a gente pode suplementar algumas vitaminas, alguns minerais que vão fazer com que essa tireoide volte a ser ativada e volte a trabalhar como ela trabalhava antes. Olha que legal, isso é uma ótima notícia, né? A gente não precisa padecer, a gente deve prevenir, que é o ideal. Exatamente. Né? E o hipertiroidismo, quais são as características e qual é o alerta que ele dá? Então, o hipertiroidismo, né, muita gente brinca, fala, eu prefiro ter o hipertiroidismo do que o hipo, porque o hiper vai fazer com que eu emagreça. Verdade, o paciente que tem um hipertiroidismo, ele tem uma taxa metabólica, ou seja, o metabolismo dele é mais acelerado, pode ter aumento da frequência do coração, ele pode ter perda cognitiva, o intestino desse paciente é mais ativado, ou seja, ele tem mais evacuações durante o dia, ou seja, é um paciente que tem mais sudorese, tem pouco sono, é um paciente que perde peso com facilidade, apesar de se alimentar bastante, ter uma fome excessiva, é um paciente que perde bastante peso. Mas a repercussão do hipertiroidismo, principalmente na parte cardiovascular e neurológica, é muito importante. O paciente com hipertiroidismo, ele pode ter arritmia, ele pode ter crises epiléticas, pode ter alterações sensoriais, pode ter perda cognitiva. Então é muito importante assim que o hipertiroidismo não é uma patologia fácil da gente trabalhar, é uma patologia que é tão importante quanto o hipotiroidismo. Na verdade, ela é a que causa mais risco ao paciente. Risco, exatamente. Né? Agora, uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu trago um médico para falar de hipotiroidismo, de hipertiroidismo também, obviamente, é que uma vez que você cuida, tá lá tomando seu hormônio direitinho, sem esquecer, meia hora antes das refeições, na dosagem correta, porque você volta e meia faz o exame para ver se está tudo bem, você não tem mais desculpa para falar assim, eu sou nesse desânimo e estou cada vez mais gorda porque eu tenho hipotireoidismo. Não existe, não tem essa desculpa, né, doutor? Não, uma vez que a gente regula a tireoide, o metabolismo do paciente passa a funcionar normalmente. Né? Então é muito importante o ajuste da medicação e os exames de tempos em tempos para avaliar se aquela dose de hormônio está correta ou se precisa de um ajuste, tanto para mais quanto para menos. E uma coisa que eu vou falar para vocês, é um remedinho pequenininho, ele é docinho, eu nem uso mais com água, no meio da noite, quando eu acordo, eu já mastigo e ele dá um sono gostoso depois que a gente toma, é impressionante. Então não tem erro. E é baratinho também. É baratinho. Tem nem o que reclamar, exatamente, né? Graças a Deus hoje tem medicamento. Exatamente, é fácil de cuidar da tireoide e, como eu falei, algumas prevenções que a gente pode fazer vão ajudar com que a tireoide trabalhe melhor. Então, tem alguns alimentos hoje que vão ajudar a ativar mais a sua tireoide. Por exemplo, as algas marinhas, né, a castanha do Pará, que são ricas em selênio, a quinua, que é rica em cálcio, ferro, zinco e magnésio, que também são minerais que ajudam a ativar a tireoide, a própria vitamina D essencial, o ovo ajuda demais, né? No ovo a gente tem uma substância que é o carotenoide, que é precursor da vitamina A. E a vitamina A também ajuda a ativar a tireoide. Então, alguns alimentos, né, a vitamina C, que a gente encontra na laranja, no limão, são minerais, vitaminas que a gente consegue manter o funcionamento adequado da tireoide. Tem alguma coisa que a gente não deva comer quando a gente está tentando equilibrar a tireoide? Não, existem alimentos que a gente deve comer com frequência. Eu ouvi falar que a gente deveria evitar aqueles crucíferos, sabe? Que brócolis, para quem tem hipotireoidismo, não é legal se tomarem junto com o remédio. Couve, sabe aquele suco verde, logo depois da meia horinha do remédio, parece que isso atrapalharia? Atrapalharia a absorção do medicamento, mas não atrapalha o funcionamento da glândula. Então, assim, para a parte medicamentosa, ok, a gente atrasar a ingesta desses alimentos. Mas pensando que esses alimentos podem atrapalhar o funcionamento da tireoide, não. Mas atrapalha a absorção do medicamento. Do medicamento. Então não é que a gente não possa comer, é só espaçar um pouquinho. Só espaçar um pouquinho, exatamente. Doutor Daniel Bratan, e com as perguntas, porque o nosso telespectador manda. Obrigada a você que já mandou. Pedi para a produção já colocar aqui no nosso vídeo wall. É o primeiro da Pietra, ela diz, fiz a cirurgia da tireoide, tinha hipertireoidismo. Após a cirurgia, eu tive sangramento. Hoje eu sinto muita dor. Já faz quase 7 meses que operei. Até quando é normal sentir dor? Existe risco de sentir dor pro resto da minha vida? Então, essa é uma pergunta muito comum. Então, a cirurgia que ela fez da tireoide, tem alguns nervos que passam ao redor da tireoide, que muitas vezes, durante o procedimento cirúrgico, eles podem ser acometidos. E aí esse paciente ele passa a ter uma dor crônica, né? Mas assim, existe solução para esse tipo de paciente. O paciente não é obrigado a conviver com a dor o resto da vida, né? Então hoje existem tratamentos alternativos, né? Até atividade física, pilates, reposicionamento da coluna cervical, uma série de tratamentos alternativos que ajudam esse paciente a diminuir a dor, né? Então esse paciente não é obrigado a ficar dependente de medicamentos, mas existem algumas atividades
atividades que são preconizadas que ajudam esse tipo de paciente a diminuir a dor. Puxa, essa dor então é decorrente da cicatriz interna? Exato. Como é feito o procedimento cirúrgico, provavelmente ela deve ter retirado toda a glândula dela da tireoide. Muitas vezes o que acontece com esse paciente é que ele precisa esvaziar alguns linfonodos. Então tem alguns nervos, o local da cirurgia é um local bem acometido. Então essa dor passa a ser uma dor irradiada, esse paciente passa a ter dor na cervical, essa dor pode irradiar para o braço. Então esse tipo de paciente, quando ele vai para uma atividade física, né, por exemplo, o Pilates, que ajuda demais, faz um reposicionamento, né, isso ajuda demais a diminuir essas dores. E evita que o paciente fique naquela dependência do medicamento para o resto da vida. Ok. Próxima pergunta. Boa sorte, Pietra. Não deve ser fácil. Sandra de Limeira. Minha filha tem bócio mergulhante e o médico disse que ela vai ter que operar. Essa cirurgia de risco? Então, o que é o bócio? O bócio é o aumento da glândula da tireoide. Esse aumento da glândula pode ser por diversos fatores. Um deles é a deficiência do iodo, que hoje é mais difícil da gente observar. Pode ser também por doenças autoimunes que pode desenvolver o bócio. Mas o que é importante, assim, esse tipo de cirurgia, como toda cirurgia, existem os riscos inerentes ao procedimento. Mas é uma cirurgia muito tranquila, uma cirurgia que, apesar de ter riscos, né, de ter alguma lesão em nervos, né, vasos sanguíneos importantes que passam nessa região, é uma cirurgia, assim, praticamente tranquila, uma cirurgia que é uma região fácil de ser operada, mas vai de caso a caso, Cláudio. Então, por exemplo, o bócio, que tem um aumento da glândula, a gente não sabe até onde essa glândula está aumentada, né? Até em que estruturas ela está encostando. Então, ou seja, toda cirurgia existe um risco, mas para o paciente é importante a gente sempre dizer o seguinte, uma cirurgia tem risco, mas é um risco controlado, o cirurgião que faz, geralmente, são cirurgiões especialistas nesse tipo de procedimento, o que minimiza os erros, né, durante o procedimento. Como é que a gente pode garantir a quantidade correta de iodo no organismo? Então, hoje em dia já tem a preconização, né, de a gente ter a quantidade de iodo no sal, né, no sal de cozinha que é de uso geral da população. Então, hoje em dia, no sal que a gente consome, já existe a quantidade adequada do iodo para poder não desenvolver o bócio. Mas é no sal branco? No sal branco. E se a gente resolve usar só o sal do Himalaia, dançamos? O sal do Himalaia também já tem iodo também. Ah, tem iodo também? Tem iodo, nos dois. Tá, aquele negocinho que o povo coloca na água, acho que chama Lugol, é isso? Lugol. Isso é iodo? O Lugol é um tipo de iodo que também ajuda a ativar a tireoide. Então, tem algumas pessoas que têm deficiência da glândula, né, tem uma tendência ao hipotireoidismo, usam o Lugol tanto preventivamente quanto até durante o tratamento do hipotireoidismo. E é interessante, não tem contraindicação? Tem algumas contraindicações. Os pacientes que têm a glândula funcionando de maneira normal, né, a gente precisa tomar cuidado com as quantidades que é usado, porque a gente pode fazer uma glândula que é normal para passar a ter algum tipo de desequilíbrio. Tá joia. Próxima pergunta é da Vanessa Pereira, via Instagram. Fiz cirurgia de nódulo na tireoide. Qual será o tratamento que terei que fazer agora? Só retorno no médico daqui a um mês e já estou muito ansiosa. Então, vamos lá. Nódulos da tireoide, quando que é feita a cirurgia, né? Geralmente, quando o paciente tem algum nódulo na tireoide, é feito um rastreio nessa tireoide. Então, por exemplo, o paciente passa por uma avaliação, faz um ultrassom onde a gente detecta que existe um nódulo e pelas características do ultrassom, a gente determina se vai ser necessário ou não fazer uma punção. O que é a punção? É uma microbiópsia que vai me contar as características desse nódulo. Se por acaso esse nódulo tem uma característica que não é muito boa ou uma característica indefinida, por via das dúvidas, indica-se a cirurgia. Então, o que é importante para essa paciente? Ela precisa aguardar o laudo final da biópsia, porque se esse nódulo foi retirado cirurgicamente, ele vai passar por um anátomo patológico, que é uma avaliação do patologista, que ele vai determinar, olha, esse nódulo é algo benigno, tranquilo, ou esse nódulo tem uma característica maligna e vai precisar de algum outro tipo de tratamento. Tá? Ok. Paciência, vai nessa, vamos esperar, né? Próxima é do Bernardo Lira, de São Bernardo do Campo. Minha mãe fez uma cirurgia de tireoide interna e agora ela está com um hematoma grande no pescoço e o hálito dela está com cheiro de sangue. É normal? Não é normal. Então, esse tipo de paciente precisa, sim, procurar ajuda, voltar ao serviço onde foi feito o procedimento cirúrgico e avaliar, né? Muito importante. Não é comum ficar o hematoma pós-cirúrgico? É comum, mas esse hematoma, quando ele começa a ficar muito grande, ele muda as características, né? Ele começa a drenar para algum tipo de local, por exemplo, para dentro da boca e ficar com aquele cheiro de sangue, ou o paciente até começa, né, a eliminar sangue pela boca, precisa procurar um serviço de referência e voltar para onde fez a cirurgia. Ótimo. Obrigada, Bernardo. João Vitor, do Rio de Janeiro. Meu TSH deu 5,54. Meu T4 deu 0,53. Esse nível, um tanto alto do TSH, já seria motivo de tratamento com medicamentos? Muito legal. Se a gente pegar hoje as diretrizes, né, falam que acima de 4,5 o TSH
é um paciente que já tem um hipotireoidismo diagnosticado. Então, assim, esse paciente, ele poderia, sim, ter indicação de usar começar o hormônio da levotiroxina. Mas antes disso, o que eu gosto de sempre orientar os pacientes? A gente fazer as suplementações de algumas vitaminas. Então, a gente faz um tratamento para essa tireoide e observa se esse TSH não vai cair. Então, antes de começar o tratamento definitivo com o hormônio, eu gosto muito de a gente tentar esse tratamento. O que a gente faz? A gente faz um tratamento com suplementação de vitamina B12, zinco, cálcio, magnésio, vitamina D. A gente suplementa essas vitaminas no paciente, observa esse paciente por 3 meses e repete esses exames. O que acontece muitas vezes é que o TSH cai e volta para um padrão de normalidade. Ou seja, faltavam algumas vitaminas e minerais para essa tireoide voltar a funcionar. Ela não está ainda falida, entendeu? Perfeito. E aí vamos cuidar dela para não falir, né? Exatamente. Então tá bom. Beatriz de Curitiba, gostaria de saber se essa disfunção da tireoide pode afetar o comportamento de uma pessoa a ponto de causar grandes problemas de relacionamento. Dependendo do tipo de disfunção, pode. Pegar o exemplo do paciente que tem o hipertireoidismo, ele começa a ter alterações cognitivas. É um paciente que perde a linha de raciocínio, não consegue complementar as frases, né? Então, ou seja, o paciente ele vai perdendo o raciocínio lógico. Isso pode afetar. O hipotireoidismo, a mesma coisa, Cláudia. Se o paciente tem um hipotireoidismo, vai ficar mais cansado, sonolento, não tem vontade de fazer as coisas. Isso impacta demais. Então, você imagina você se relacionando com uma pessoa, poxa, vamos sair, vamos fazer uma caminhada, vamos dar uma volta no shopping, e a pessoa está querendo o quê? Só ficar ali deitada, parada, cansada, né? Então, ou seja, isso impacta demais na qualidade de vida. A pessoa que tem o hipertireoidismo, ela fica mais irritadiça? Fica mais irritadiça. É o paciente que ele fica mais irritado, ele está mais acelerado. É aquele paciente que está querendo fazer tudo rápido, né? Você percebe que ele é até agitado, ele tem tremores nas extremidades, né? Ele tem sudorese, a frequência do coração dele já é mais acelerada. Então, esse paciente ele tem uma tendência a ser mais irritado também, mais explosivo. Ok. Próxima pergunta. Obrigada, Beatriz. Fiz a cirurgia há 3 dias, não consigo falar. O médico me disse que posso ficar sem voz por até 2 meses. É verdade? Depende do tipo de cirurgia. Só com esse relato a gente não consegue saber, né? A profundidade dessa cirurgia, se foi só a tireoide que ele removeu, se precisou invadir o local, a orofaringe onde tem as cordas vocais, não tem como a gente saber. Tá joia. Tem que aguardar. Vamos ver. Próxima pergunta, então. Fátima Garcia, via Instagram. Tenho 35 anos e estou desconfiada que esteja com hipotireoidismo, pois tenho inúmeros sintomas, mas os exames não apresentaram nada. Gostaria de saber se tenho predisposição para a doença. Então, o que é muito importante hoje, o que existe, assim, existe uma grande diferença entre o paciente ter o hipotireoidismo diagnosticado, já tem indicação de começar o hormônio sintético, ou aquele paciente que está caminhando para o hipotireoidismo. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente tem um TSH de 3,5, 4, mas ele já tem sintomas. Ele já está cansado, já está fadigado, ele já relata que ele está com dificuldade de perder peso, é um paciente que tem uma sonolência excessiva. Então, esse paciente que tem esse TSH um pouco aumentado, ainda não é diagnosticado hipotireoidismo, mas ele já está caminhando para. Esse paciente, ele é muito candidato a gente fazer um tratamento precoce com a infusão de vitaminas, minerais, fazer um cuidado integrativo para ativar essa tireoide. E esses sintomas revertem e a tireoide volta a funcionar. Maravilha. Bom papo, né? Doutor, minha última pergunta. Tem alguma relação hereditária? Tem relação hereditária, né? Então a gente percebe que, por exemplo, tem relações hereditárias nos nódulos, né? O hipotireoidismo ou hipertireoidismo não tem relação hereditária, mas os nódulos de tireoide têm relação hereditária. Então, se o paciente tem, por exemplo, minha avó teve nódulo de tireoide, minha mãe, minha irmã, é bom esse paciente fazer um rastreio mais... Ficar atento, né? Ficar atento, exatamente. Muito bom. Muito obrigada. Agora adorei te receber, viu? Doutor Daniel Bratan, ele está no dr.daniel Bratan. O WhatsApp é o 11 97839 8545. Você viu que, olha, para fazer esse tratamento antes, durante e depois para o resto da sua vida, é um excelente médico. Passar mais uma vez o Insta, dr.daniel Bratan e o telefone 11 97839 8545. Muito obrigada e até a próxima. Foi uma alegria te receber. Prazer, obrigada. Viu? Até mais.